Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Estou eu aqui trazendo mais uma banca, ou correção de uma prova da banca Nosso Rumo, um processo seletivo que foi na cidade de Tremembé, São Paulo. E agradecer muita gente falando, passei em concurso, né? São muitos depoimentos, eu fiz até um vídeo, vou fazer outro, porque tem muito depoimento legal. E eu estou pensando realmente na ideia da gente fazer um financiamento coletivo para o canal para a gente poder fazer mais vídeos, cada vez mais, né? Eu estou deixando aí quem quiser colaborar no Valeu, no Pix, enfim. Eu imagino se eu tivesse a oportunidade de fazer tantos vídeos, né? Porque como eu estou de férias agora, eu estou produzindo vídeo, muitos vídeos. Você pode acompanhar, essa semana foi bastante vídeos novos, né? E eu quero trazer mais bancas. Eu tenho muita prova para corrigir, para mostrar aqui de diversos institutos, diversas bancas, muito tema, muito autor pedagógico para fazer. Às vezes falta o tempo, né? Então estou tentando aí ver, equalizar essa coisa do financiamento do canal para que a gente possa produzir muito mais coisas aí para a galera e né, praticamente sem custo, né? Porque a gente está aí, por enquanto, na manutenção, fazendo outros trabalhos para poder manter o canal aí vivo e ativo e publicando bastante coisa. Então, vamos lá. Olha só aqui, para a gente começar, né? Vou ampliar aqui. Questão da banca Nosso Rumo. Como eu falo, eu vou começar com legislação educacional, porque o canal a gente não corrige aqui, né, raramente, né? Português e matemática, porque não é muito minha área. Então, legislação educacional, primeira questão, uma questão do ECA, né, do artigo 2, Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera-se a criança a pessoa até A, 10 anos de idade completos, 9 anos de idade incompletos, C, 13 anos de idade incompletos, D, 8 anos de idade incompletos e 12 anos de idade incompletos. Aí falar um pouquinho da banca Nosso Rumo, né? Você viu que a questão ela é bem objetiva, simples, pergunta uma questão da lei, é uma banca que traz sempre 5 alternativas, né? E aqui uma questão clássica, né, do ECA, perguntando ali, criança é até quando no ECA, né? E aí tá logo lá no artigo 2, tem vídeos meus no canal falando sobre isso, letra E, 12 anos de idade incompletos, né? E muita gente tem dúvida como esse incompleto. É você entrar no ano do seu aniversário, né? Então, tese, você está ali no ano do seu aniversário, mas você completa 12 na data do seu aniversário, né? Então, 12 anos de idade incompleto, criança. A partir dos 12, adolescente, tá? Então, letra E de escola, pergunta objetiva, né? Ali. Olha outra pergunta, curtinha, objetiva, 15. Assinale a alternativa que apresenta os princípios norteadores presentes no ECA, né? Então, eu sempre falo que princípios cai bastante, olha aqui. Princípios norteadores do ECA, letra A, individualidade absoluta, B, superioridade do interesse do Estado, C, restrição à participação nas decisões familiares, D, prioridade absoluta e submissão às penalidades. Aqui vai o DNA da educação, que quem não assistiu o vídeo assista, que eu falo tanto. A educação, a legislação sempre ampla, sempre buscando coisas amplas. Então, a C, ó, restrição, palavra que restringe, palavra que segrega, palavra que diminui, que separa, não combina com a legislação educacional. Portanto, a gente já eliminava a C de cara, superioridade do interesse do Estado, uma hierarquização aqui, não, né? Não, individualidade absoluta, não. Nós, na educação, sempre falamos em termos coletivos, participação, né? Submissão também não, palavra que não combina com o DNA da educação, portanto, o gabarito letra D, prioridade absoluta para a criança e o adolescente, né? Então, letra D de dado, certo? 16, ó, outra sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei, sendo uma delas, então, letra A, pena de reclusão, letra B, liberdade assistida, letra C, trabalho involuntário,
D, adoção compulsória, e E, reclusão por período determinado. Então, vamos lá. Uma das medidas socioeducativas, né, que estão colocadas no ECA, não é pena de reclusão, né? Isso aqui é uma instituição penal para maiores de idade, certo? Não é trabalho involuntário, né? Não é isso. Nem adoção compulsória, imagina, né? Isso não pode ser punição. Adoção é um processo de acolhimento, né? Não de punição, certo? Medida, né? Não de medida socioeducativa, melhor dizendo, não usar a palavra punição, desculpa. E reclusão por período determinado também não. Já falamos aqui que a pena de reclusão ela é destinada aí na lei penal aos maiores, né? Então, portanto, o que é a liberdade assistida, tá? Professor, o jovem ele não pode ser assim detido, ficar numa instituição? Sim. Não uso essa palavra detenção, né, assim como punição, porque elas não combinam com ECA. Mas ele pode sim ficar ali cumprindo uma medida socioeducativa numa instituição de forma a ficar internado ali, né, por um tempo determinado, tá? Mas uma medida muito comum é a liberdade assistida, onde o jovem tem que prestar ali informações, né, os adolescentes, se estão estudando, se estão frequentando, certo? Então, liberdade assistida. A gente às vezes mistura as palavras, né? Reclusão, punição, não são temas que estão no ECA, né? Mas às vezes escapa, é a coisa de 17. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de violação de direitos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não deve ser atendido pelo Conselho Tutelar. Olha só, hein? Que não deve ser atendido, tá? Convívio com pessoas usuárias de drogas e álcool em excesso, e aqui é que não deve ser atendido. Separação imediata dos pais biológicos sem flagrante de violência, negligência, violência sexual, psicológica e abandono. Então, o que o conselho tem que atender aí diante dessa alternativa? Convívio com pessoas usuárias de drogas e álcool em excesso? Sim, o conselho tem que atender isso. Negligência do pai, da mãe ou do responsável? Sim, o conselho tem que atender isso. Violência física, sexual, psicológica, o conselho tem que atender? Sim, o conselho tem que atender. Abandono? Também, né? Criança abandonada. Agora, separação imediata dos pais biológicos, sem flagrante de violência, não. Aí não é o conselho, tá? Nesse caso, certo? Então, 17, letra B. Porque não tem nem flagrante de violência, né? E ali é uma separação, enfim, o conselho, nesse caso, não vai ali atuar, porque separou, né, as pessoas, tal, a criança vai ficar com eles vão brigar, se brigarem pela guarda, na justiça, mas isso aí o conselho tutelar não tem nada a ver, porque é uma outra instância que cuida disso, uma instância jurisdicional, né? Lembrando que o conselho não é jurisdicional, tá? O conselho não é um órgão jurisdicional, certo? Então, separação, o menino vai ficar comigo, a menina, tal. Isso aí eles vão debater na justiça se houver divergências entre a guarda das crianças, tá? 17 é letra B de bola, né? O que não pode ter é violência, abandono, negligência, essas coisas não. Vamos lá. Conforme, olha como caiu questões bem simples, né? Bem objetivas. Conforme disposto no capítulo 1, Etapas da Educação Básica, Resolução 4 de 2010, o ensino fundamental obrigatório gratuito tem a duração de 8 anos, 5 anos, 9 anos, 10 anos, 7 anos. Questão tranquila, né? Do ponto de vista, a gente sabe que a Resolução 4 traz lá o ensino fundamental de 9 anos, né? Então, agora vai do primeiro ao 9º ano, não pode esquecer disso, certo? Uma questão tranquila aí que eu tenho também vídeos que falam disso, da Resolução 4, enfim. De acordo com a Constituição Federal de 88, questão 19, a educação é direito de todos e dever
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho, a frase que é mais vista na legislação educacional, né? Eu sempre falo isso. Assinale a alternativa que preenche corretamente a coluna. É dever do Ministério da Educação, letra A, da família e da comunidade, letra B, do Estado e da família, letra C, do Estado e da escola, né? Letra D, e da família e da escola. Né? Aqui cobrou a literalidade da lei, né? E a lei diz que o direito de todos e dever do Estado e da família, né? Então, está lá na lei, né, na Constituição, dever do Estado e da família. Não é do Ministério da Educação, não é só da família e da comunidade, né? Não é só do Estado e da escola, e não é só da família e da escola, é do Estado e da família. Gabarito, letra C, de casa. Também cobrou aí a literalidade da lei. Muita gente me pergunta, professor, é preciso decorar a lei? Não, você precisa ler a lei e na hora que você bater o olho, você vai falar, pô, aqui é Estado e família. Né? Ah, você decorou o artigo? Não. Né? Na hora que você lê, você lembra. Tá? Com prática de exercício. Por isso que eu falo, ver correção de prova é importante? Sim. Porque você vai absorvendo. Né? Cada questão, você fala, poxa, essa aí eu erraria. Aí você, na outra você já não erra mais. 20. De acordo com a Constituição Federal, artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada atendida às seguintes condições. Eu sempre gosto de olhar aqui, ó, a resposta, né? Primeiro, ó, tem todas, então, né, não dá muita pista para a gente aqui. Então, vamos ver. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. E 3, garantia do padrão de qualidade, né? O que diz lá a Constituição no seu artigo 209? Também cobrou a literalidade da lei. As instituições privadas têm que cumprir as normas gerais da educação nacional? Sim, tem que cumprir. Né? Tem que ter autorização e avaliação e qualidade pelo poder público? Sim. Né? Por quê? Porque existem as supervisões, né, nos municípios, estado, e elas fiscalizam, sim, as instituições. E fala de garantia de padrão de qualidade? Não, aí não está citado lá no artigo 209, né, porque aqui já fala de avaliação de qualidade, certo? Então, não tem esse item 3 aqui, portanto, o gabarito é letra D de dado, 1 e 2 apenas, tá? Aí cobrou a literalidade da lei, né? Então, sem maiores segredos. Bom, vamos lá para conhecimentos específicos. Assinale a alternativa que menciona como a ética na tecnologia pode influenciar o desenvolvimento e a utilização de novas ferramentas tecnológicas, principalmente no ensino básico. A ética orienta a criação e uso responsável de tecnologias, considerando impactos sociais e individuais. B, ética pode ser ignorada em prol do progresso tecnológico. C, a ética não tem relação com a tecnologia, são campos independentes. D, desenvolvimento tecnológico deve priorizar apenas eficiência sem considerar as implicações éticas. E E, a ética deve ser aplicada em áreas apenas não relacionadas à tecnologia. Então, vamos ver, né? Uma questão que falou de ética, uma questão interessante. A ética deve estar presente? Sim, claro. Né? Por quê, gente? Vamos imaginar. Outro dia eu estava vendo uma aula na pós e estava falando justamente disso, né? Que havia pesquisas antigamente que hoje não são mais permitidas por questões éticas, né? Então, por exemplo, pegava 2 professores e pegava e que não conheciam a escola e pegava a pior turma e dava para um professor e falava assim, essa aqui é a melhor turma. E pegava a melhor turma e dava para o outro professor e falava assim, essa aqui é a pior turma. O que acontecia? O desempenho dos alunos que eram considerados piores melhorava. E o desempenho dos alunos que eram considerados melhores piorava. Porque o professor tinha a crença
de que aqueles eram os melhores e o outro tinha a crença que aqueles eram os piores. Né? Isso influencia no modo que a gente começa a atuar. Né? Essas pesquisas elas não podem ser mais feitas por questões éticas, porque elas acabam interferindo no desenvolvimento das turmas, né? E eles não são ratinhos de laboratório, né? Nem ratinho hoje a gente deve usar, né? Enfim, tem um debate aí sobre os direitos dos animais, enfim. Então, a ética pode ser ignorada em prol do... Não, imagina se as coisas forem feitas sem ética, de qualquer jeito, né? Todo mundo passando por cima de todo mundo. Não. A ética não tem relação com a tecnologia? Sim, tem. Né? Tem muito. Então, se discute muito, por exemplo, a inteligência artificial, o que isso impacta, porque as pessoas vão deixar de produzir, né? Enfim. O desenvolvimento tecnológico deve priorizar apenas a eficiência sem considerar implicações éticas? Jamais, né? E a ética deve ser aplicada apenas em áreas não relacionadas à tecnologia? Não, a ética está em todos os campos do conhecimento. Portanto, a ética orienta a criação e o uso responsável de tecnologias, considerando impactos sociais e individuais, que são muito importantes. Afinal, estamos falando de seres humanos e não podemos deixar a ética de lado. Né? Então, vamos lá para 22. Assinale a alternativa que menciona princípios fundamentais da sustentabilidade ambiental. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, um tema que está crescendo, principalmente nos dias de hoje, com relação aos problemas climáticos que estão acontecendo, né? Então, tem que pensar nisso. A. Exploração intensiva de recursos naturais. B. Desenvolvimento econômico a qualquer custo. Não, né, gente? Essas duas aqui a gente elimina, porque isso não tem nada a ver com sustentabilidade ambiental, né? Explorar intensivamente a qualquer custo, a gente está destruindo, né? Equidade social, viabilidade econômica e preservação ambiental. Opa, isso aqui é interessante. Monocultura agrícola extensiva, ou seja, plantar, né, só um produto, como foi feito no Brasil, café, açúcar não, né? Açúcar planta cana e tira o açúcar. Mas essas monoculturas, né, os canaviais, ou mesmo a cafeicultura, que, né, ou mesmo hoje a soja, aí, que causa aí impactos, né, no meio ambiente, esgotamento do solo, etc. Consumo excessivo de recursos não renováveis? Não, nós temos que ter recursos renováveis. Né? Portanto, aqui, letra C, equidade social, viabilidade econômica e preservação ambiental. Vocês perceberam que a Banca Nosso Rumo coloca umas opções bem fora, né, daquilo que é o correto. Né? Então, facilita um pouco esse processo da gente achar a alternativa certa? Sim. Ah, Fábio, você está falando isso, né? Claro que na hora da prova, gente, tem um monte de coisa que pesa, né? É mais fácil a gente fazer a correção do que você fazer a prova, obviamente, porque na prova você está lá na pressão, muita gente, né? Às vezes você está com o seu emocional ali preocupado com o emprego, se você vai conseguir a vaga ou não. Tudo isso interfere no seu desempenho e às vezes isso mexe com você e você acaba errando uma questão que, em condições normais de temperatura e pressão, você acertaria. Né? Assinale a alternativa, porque tem gente que fala, ai meu Deus, como eu não... Né? Aí se acha burro. Não, não é isso, gente. Tem que ter calma. O processo para passar isso é ver prova, errei, vamos para cima, vamos lá. E é assim que a gente constrói a vitória. Assinale a alternativa que apresenta a importância da promoção da diversidade e inclusão nas organizações, nas instituições educacionais e na sociedade como um todo. Né? Então, a promoção da diversidade e inclusão. Né? A. Manutenção do status quo para evitar conflitos. B. Aumento da competição entre diferentes grupos sociais. C. Segregação social para preservar tradições culturais. D. Restrição de oportunidades para grupos minoritários. E estimula a inovação, melhoria do clima organizacional e promoção da igualdade de oportunidades. Vamos lá. Aqui, gente, é DNA da educação.
né? Então, quando ele fala manutenção do status quo para evitar conflitos, primeiro, a nossa educação, não, a nossa legislação, os autores pedagógicos, em sua grande maioria, não veem o conflito como sempre negativo, não. E manutenção do status quo, a educação é para transformar, ou seja, para diminuir a desigualdade, para aumentar a solidariedade, para combater o racismo, o sexismo, enfim. E manter o status quo, a gente manter tudo do jeito que está, né? Essa expressão latina, status quo, é permanência do mesmo jeito, não vamos mudar nada. A educação, ela tem um viés de transformação, tá? Aumento da competição, não, né? Competir, disputar, nesse sentido que está colocado aqui, entre os diferentes grupos sociais, não vai aí promover diversidade e inclusão, né? Não. Segregação, palavra que não combina com o DNA da educação. Segregou, separou, restringiu, né? Olha aqui, ó, restrição. DNA da educação já tirou C e D, né? Quem não assistiu esse vídeo, assista, tá no canal. E estímulo à inovação, melhoria do clima e promoção de igualdade e oportunidades, ó. Que alternativa bonita, né? Estímulo, inovação, melhoria do clima. Obviamente, letra E, de escola, tá? 24. De acordo com a teoria de Jean Piaget sobre desenvolvimento cognitivo, assinale a alternativa que menciona como sua abordagem influencia a prática educacional na fase da educação básica. Então, uma questão de Piaget, vamos ver. A. Favorecendo a abordagem tradicional, onde o professor é detentor do conhecimento absoluto. B. Enfatizando a memorização de informações para promover um aprendizado mais rápido. C. Preconizando a importância do ensino formal desde a primeira infância. D. Destacando a necessidade de adaptar a instrução ao nível de desenvolvimento cognitivo do aluno e promover a aprendizagem ativa. E ignorando a importância das interações sociais no processo de aprendizagem. Vamos lá, está falando de Piaget, autor construtivo, um autor aí que deu base para a teoria construtivista, e lógico, ela não é tradicional, né, gente? Não, construtivismo não é uma abordagem tradicional, certo? Tradicional aqui se referindo àquela que o professor é detentor do conhecimento absoluto, já eliminando a letra A. Enfatizar a memorização, não, porque memorização está ligado a essa abordagem tradicional, portanto, letra B, fora. Preconizar a importância do ensino formal desde a primeira infância, também Piaget não defende isso, né? Aliás, é preciso respeitar os tempos das crianças e até a maturidade para que ela possa desenvolver determinados conhecimentos, né? Conforme aí colocado por Jean Piaget. Ignorar a importância das interações sociais, jamais, né? Interações sociais são fundamentais, inclusive presentes aí na teoria de Jean Piaget. Muita gente acha que o Piaget não fala. Fala, né? É que se criou uma coisa assim. Como o Vygotsky é o autor, né, que é sócio-interacionista e tal, as pessoas acham que o Piaget não é. Não, o Piaget é interacionista também, né? E ele valoriza as interações sociais. É que a abordagem dele é diferente, obviamente, da do Vygotsky, né? Onde as interações sociais têm um peso ali na teoria dele muito bem colocado. Mas não é que o Jean Piaget não fala disso, né? É que as pessoas tendem a colocar as pessoas com marcas, né? E aí isso é complicado. D. Destacando a necessidade de adaptar a instrução ao nível de desenvolvimento cognitivo do aluno e promover a aprendizagem ativa. É isso aí, né? Letra D. Olha como essa letra D, ela nega a C, né? Então, se a C tivesse certa, a D estaria errada, né? Uma está negando a outra, né? Então, a gente também tem que estar atento a isso, ó. Uma contradiz a outra. Opa, então tem um sinal aqui, né? E claro, falando de Piaget, é a necessidade aí, né, de respeito ao desenvolvimento cognitivo do aluno. Piaget vai falar das fases, né? Então, importante isso. 25. Aliás, eu estou para fazer uma aula do Piaget, né?
Coloca aí, você quer aula do Piaget, Vygotsky, Vallon. Das 25, das concepções de educação, assinale a alternativa que apresenta que tem maior ênfase na preparação dos indivíduos para a vida em sociedade, buscando desenvolver suas habilidades socioemocionais e éticas que estão colocadas aí na BNCC, né? Então, qual concepção tem maior ênfase? A educação como transmissão dos conhecimentos, letra A. B, educação como mera transferência de informações. C, educação como desenvolvimento de competências sociais. D, educação centrada apenas na aquisição de habilidades técnicas. E E, educação exclusivamente voltada para o conhecimento, para o acúmulo de conhecimentos teóricos. Olha, DNA da educação, gente, ó, restringiu, limitou, não combina. Então vamos ver, ó, educação como a transmissão de conhecimento. Só para transmitir conhecimento, né? Isso aqui que Paulo Freire já criticou, a educação bancária, que só manda conhecimento, né? Só fica enchendo ali, né? Sem, né? A construção de uma reflexão, pensamento dialógico e tal. Não é isso. Mera transmissão de informações também não, né? Muito menos isso. Centrada apenas na aquisição de habilidades técnicas. Olha a palavra apenas, que é restritiva, né? Eu falo isso, ó, palavra restritiva. Outra palavra restritiva, educação exclusivamente voltada, restringiu, né? Só para isso, não. Portanto, educação como desenvolvimento de competências sociais. Olha como isso é mais amplo, né? E tem a ver com as habilidades socioemocionais e éticas, né? E por que está colocado isso? Porque a BNCC já enfatiza bastante isso. Não basta você apenas ter conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não consegue ter relação interpessoal, não consegue parar no emprego, porque briga com todo mundo, porque não tem, né? Às vezes, essa habilidade socioemocional, ela é importante. E ética, né? E ética, certo? 26. Das tendências da educação contemporânea, assinale a alternativa que menciona e destaca a importância do desenvolvimento integral do aluno, considerando aspectos cognitivos, emocionais, sociais e físicos. Essa é aquela questão que você olha assim e fala, é isso mesmo? Né? Tem muita questão que a gente para e fala assim, não, não é possível. Porque a pergunta já dá a resposta, né? Então, a educação tradicionalista, letra A. B, a educação centrada na memorização. C, educação baseada em tecnologia. D, educação integral. Ou E, educação baseada em experiências adquiridas, né? Tá aqui, ó. Desenvolvimento integral do aluno, cognitivos, sociais, emocionais, é óbvio, educação integral, né? Não é memorização, tradição, baseado em tecnologia, nada disso. 26, letra D, né? É aquela que está tão na cara que você fala assim, não, não é possível. Deve ter pegadinha aí, deve ter. Você fica pensando isso. Fala para mim se você não pensou isso na hora da prova. Nossa, eu cansei de pensar isso, gente. Eu até errava a questão, porque eu falo, não é possível que seja isso. E aí acabava errando. Depois eu descobri que tem realmente questão que é muito óbvia. 27. Em consonância com as concepções contemporâneas de educação, assinale a alternativa que menciona como organização do trabalho escolar deve ser orientada para promover uma aprendizagem mais significativa. Né? Então, objetivo de manter uma aprendizagem mais significativa. Ó, a linha da prova sempre colocando aí, ó, A, manter no modelo tradicional centrado no professor como detentor absoluto do conhecimento. B, incentivando a competição individual entre os alunos para estimular o desempenho individual. C, limitando o acesso dos alunos aos recursos tecnológicos, digitais e tecnológicos. D, priorizando a avaliação quantitativa em detrimento da qualitativa. E E, adotando abordagens colaborativas, valorizando a interação e a construção coletiva do conhecimento. Ah, tranquilo essa, né? DNA da educação, 27, letra E. Olha, abordagem colaborativa, valorizar a interação, construção coletiva do conhecimento. Olha a letra A. É manter o modelo tradicional centrado no professor, detentor? Não, né? Não, já vimos isso em outras questões. Incentivar a competição? Não. Né? Competição, não.
Limitar, ó, palavra limitante, limitar o acesso dos alunos, ó, limitou, acabou. Priorizar a avaliação quantitativa em detrimento da qualitativa é justamente o contrário que fala a LDB, né? A avaliação qualitativa, né, deve ser priorizada e não a quantitativa, tá? Então aqui inverteu, portanto, o gabarito letra E, questão mamão com açúcar, né? Como diria, mamão com açúcar. Vamos lá, 28. No contexto da alfabetização e letramento no ensino fundamental, assinale a alternativa que menciona qual é a principal diferença entre alfabetização e letramento. Já falei disso nas minhas aulas, né? Letra A. Alfabetização refere-se apenas ao processo de decifrar códigos escritos, enquanto o letramento envolve a compreensão e uso social da leitura e da escrita. B. Alfabetização é um termo obsoleto substituído por letramento na atualidade. C. Alfabetização e letramento são termos intercambiáveis e representam a mesma ideia. D. Alfabetização trata apenas da compreensão do significado das palavras, enquanto o letramento engloba a capacidade de soletrar corretamente. E E. Alfabetização é um conceito mais amplo, incluindo todas as habilidades relacionadas à linguagem oral, enquanto o letramento refere-se exclusivamente à escrita, né? Então, questão tranquila também sobre diferença de alfabetização e letramento. Se você não sabia disso, pega o caderninho, que eu sempre falo, anota, né? Caderninho na mão, anotando, ó, alfabetização é isso, letramento é isso, não erro mais essa questão. Então, aqui, gabarito letra A, né? Letra A. O que é alfabetização? Apenas ao processo de decifrar códigos escritos, né? Conceito de alfabetização. E letramento envolve a compreensão e o uso social da leitura escrita. Então, a alfabetização ela se restringe mais aos códigos escritos e letramento é que é ampla, né? Cuidado, professor, aqui apareceu apenas, é isso que eu falo, né? Tem que ter discernimento, porque nem sempre, né? Aqui nesse caso, realmente, a alfabetização é mais restrita a isso e o letramento é o mais amplo, né? Não tem nada a ver, a alfabetização não é um termo obsoleto e nem é substituído por letramento, né? Não são termos assim que representam a mesma ideia, né? Eles alfabetizar é importante para o letramento, mas não são a mesma ideia. Aqui, né, no letramento não engloba a capacidade de soletrar, não, né? E a alfabetização não é um conceito mais amplo. O mais amplo é o letramento. Portanto, 28, gabarito, letra A. Anota aí que você não vai errar mais essa questão de letramento e alfabetização. 29. No que diz respeito às políticas educacionais no Brasil, que tem buscado promover a alfabetização e letramento no ensino fundamental, assinale a alternativa correta. Priorizando exclusivamente o ensino de gramática normativa nos primeiros anos, investindo em abordagens tradicionais de memorização de regras gramaticais, adotando estratégias que entregam a leitura e a escrita a contextos significativos e práticos, D. Ignorando a importância do letramento no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento acadêmico, e E. Concentrando esforços apenas em cópia e repetição, né? Estamos tranquilo, hein, gente? Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Essa questão mais doce do que quando você vai pingar o adoçante e exagera, né? Essa aqui, ó, priorizar exclusivamente o ensino de gramática, não, né? Não, aqui não. Investir em abordagem tradicional, já falamos várias vezes aqui nessa correção, memorização, não combina isso. Ignorar a importância do letramento, ignorar, não, né? Concentrar esforço em cópia e repetição, jamais, né? Portanto, C, né? Adotar estratégias que integram, ó, eu falo, nossa educação é né? Até uma moça que escreveu, nossa, eu via você na hora da prova falar é uma palavra importante. Integram a leitura escrita a contextos significativos e práticos, né? Délia Lerner fala disso, você trabalhar a questão do que a criança vê no dia a dia, na sociedade, cartazes, rótulos, né?
textos reais, né, que existem. Então, porque aí a criança vai ali desenvolvendo melhor a sua questão de leitura e letramento, né, alfabetização e letramento. E aqui uma questão da RCNEI. RCNEI faz tempo que eu não vejo questão, né, os referenciais curriculares nacionais da educação infantil. De acordo com a RCNEI, assinale a alternativa que apresenta qual abordagem pedagógica é enfatizada para o desenvolvimento das crianças na educação infantil, visando uma aprendizagem que respeite suas características e potencialidades. É a abordagem tradicional? É a abordagem centrada no professor? É a abordagem construtivista? É a abordagem de memorização? É a abordagem direcionada? Tranquilo também, né? Referencial curricular nacional, né, da educação infantil traz aí a abordagem construtivista. Nada de tradicional, nada de centrar no professor, porque o centro é a criança. Né? O centro é sempre a criança. Né? Nada de memorização e abordagem direcionada também. Aí, questão número 31. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI, assinale a alternativa que menciona o princípio norteador que destaca a importância de considerar as especificidades da criança em seu contexto social, cultural, econômico e histórico. Né? Então, qual é esse princípio? É o princípio da universalidade, da flexibilidade, da individualidade, da homogeneidade ou da complexidade. Ó, está falando aqui. Destaca a importância de considerar as especificidades das crianças, as suas singularidades, as suas particularidades em seu contexto econômico, social e cultural. Portanto, nós estamos falando da individualidade, né? Cada criança é uma criança, cada criança tem o seu tempo de aprendizagem, né? Tem as suas características, tem o seu contexto cultural, social, econômico, histórico, né? Então, estamos falando das singularidades, portanto, o princípio da individualidade. No contexto 32 do planejamento da educação infantil, a principal característica do planejamento participativo é o envolvimento ativo de educadores, crianças e familiares na elaboração das atividades. B. Elaboração exclusiva pelo corpo docente com foco nas necessidades dos alunos. C. Exclusão das crianças do processo de planejamento, porém, mantendo as mesmas como centro das discussões. D. Maior rigidez na definição das metas metas pedagógicas com foco em resultados. E desconsideração de tanto detalhamento das individualidades das crianças, buscando abranger o todo para obter maior inclusão. Vamos ver aqui, ó, DNA da educação nessas questões, nessa prova. Se você tivesse assistido esse vídeo, se você tivesse assistido o vídeo, o vídeo Dicas para a Educação Infantil, olha, você ia muito bem nessa prova. Porque quando ele fala aqui de gestão, né, planejamento participativo, gestão democrática, é envolvimento de todos, né, envolvimento ativo de crianças, educadores, familiares, todos, né, amplo, ó, educação sempre coisas amplas para todos, 32, letra A. Ó, palavra excludente, né, já elimina, elaboração exclusiva pelo corpo docente, exclusão, ó, palavra excludente, né, maior rigidez, não, também, desconsideração, jamais, portanto, o gabarito letra A, de amor, né? Segundo Jean Piaget, olha aí de novo, Piaget, o estágio do desenvolvimento cognitivo, caracterizado pela construção do raciocínio matemático, no qual as crianças começam a compreender a conservação de quantidades e a realizar operações mentais reversíveis, é o estágio sensório-motor, pré-operacional, das operações formais, do pensamento abstrato ou das operações concretas. Então, aqui são os estágios de Jean Piaget, né? Colocados aqui, né? Eu tenho um mnemônico que eu falo assim, sempre opera, né? Com aqui, ó, com formal.
né? Então, essa é a ordem, né? Então, o sensório motor é o primeiro, depois vem o pré-operacional, depois, né, é sempre opera com, né? Opera com. Então, esse é o quarto estágio, o quinto estágio, a formal. Então, o que, que acontece? Isso aí você precisa ler lá, né? Que cada um, esse é o primeiro, então ali as atividades mais motoras da criança, né? O balbuciar, colocar na boca, enfim, depois ela vai se desenvolvendo, aí tem o pré-operacional, mas quando ela começa a realizar operações mentais reversíveis, esse é o estágio das operações concretas, tá? Portanto, letra E. Né? Tem algum vídeo que eu falo disso aí, mais detalhadamente, né? Mas o sempre opera com formol é bom para você lembrar a ordem, né? Ah, essa é a primeira, essa é a segunda. É uma forma que eu usei porque, olha, eu me confundia muito isso, eu misturava, né? E aí dava ruim, né? 34. As queimaduras são lesões decorrentes da ação do calor, frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiações, substâncias biológicas, animais e plantas, né? Sendo assim, a cidade alternativa que menciona uma ação correta no caso de queimaduras. Então vamos lá. Retirar o que estiver aderido na queimadura, aplicar óleos, loções ou outras substâncias ou queimaduras externas, furar as bolhas, evitar contaminação na letra C, furar as bolhas ou tocar na queimadura. Né? Então vamos lá. Aqui uma questão de primeiros socorros, né? E aí pode ter calor, né? Frio, produto químico, animal, né? Tem animal que faz uma queimadura, né? Por exemplo, na praia você tem aquelas águas vivas, né? Que dão uma queimadura brava ali. Então, o que, que você vai fazer? Retirar o que estiver aderido na queimadura? Não. Né? Nesse caso, nos primeiros socorros, você não vai fazer isso, tá? Porque você pode arrancar a pele da pessoa, dependendo do que é, né? E causar uma lesão maior. Aplicar óleo, jamais, né? Loções ou outro, não, nada disso. Furar as bolhas, jamais também, né? Não é para furar bolha, nem tocar na queimadura, porque se toca na queimadura, você pode contaminar a queimadura, portanto, é evitar contaminação, né? Evitar ali que você contamine, porque a queimadura expõe ali, né, a pele, enfim, você pode causar uma infecção pior. Então, socorrer a pessoa e levá-la ao médico, né, o mais rápido possível, procurar o atendimento médico. Existem outras coisas que podem ser feitas, mas não foram colocadas na alternativa, né? Porque cada caso é um caso, né? Se produto químico tem uma coisa, corrente elétrica, né? Um animal, planta, você tem toda uma procedimento, mas aqui no caso, aqui é você evitar a contaminação, né? Porque as outras você não pode fazer. Aplicar óleo, retirar o que tiver aderido na queimadura, furar a bolha, tocar na queimadura, jamais. Bom, de acordo, aí uma questão de Tremembé, né? De acordo com o artigo 8 da Lei Orgânica de Tremembé, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta de 10 vereadores, 12 vereadores, 6 vereadores, 8 vereadores, 9 vereadores. Aqui, gabarito, letra E, 9 vereadores. Né? A cidade não é tão grande assim, portanto, o número de vereadores é menor. Mas, ó, já é um alerta, né? Poxa, pode cair isso numa prova? Sim, olha aí, número de vereadores. Certo, gente? Então, terminamos assim mais uma aula, mais uma banca, correção. Sempre é importante você ver questões, porque você vai revisando, vai anotando. Ó, caderninho na mão para anotar. Eu gosto dos caderninhos pequenos, porque dá para você fazer pequenas anotações e você levar isso no dia da prova. Aí você guarda numa bolsa, obviamente, não vai poder contar no dia, né? Nem, mas é uma forma de você estudar ali, né? Tá no ônibus, tal, tá ali no trânsito, vou ali dar uma olhadinha, né? No trânsito, se você não estiver dirigindo, obviamente. Mas é uma forma de você ter ali anotações importantes. Olha, isso aqui, que legal, idade do ECA, tal, para você ir guardando, né? E tendo desempenho cada vez melhor, melhorando cada vez mais o seu desempenho nas provas, tá bom? Grande abraço.
Até a próxima.